A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Eu vou trazer aqui mais uma reflexão para você. Assim, irmãos, eu ensino aqui nos meus vídeos, né, a buscar os dons espirituais, a aprender a pregar. Eu ensino várias coisas, várias técnicas que deram resultado para mim. O que eu ensino é o que eu vivo. É por isso que você não vai ver muito eu falando de dons de cura, porque eu acho que Deus me usou, acho que 2 ou 3 vezes para orar por coisas pequenas, dor de cabeça, uma coisa assim, uma febre, e o Senhor Jesus curou. Porque eu evito falar muito daquilo que eu não vivo, entendeu? Daquilo que eu não tenho domínio, tá entendendo? Então eu evito falar. Então quando você vê eu falando mais sobre profecias, sobre revelações, sobre línguas, sobre o dom da palavra, é porque eu vivo isso, então eu tenho propriedade para falar aquilo que eu vivo, tá entendendo? E ensino sobre isso. Por isso que você não vai ver eu falando sobre todos os dons da palavra de Deus, porque eu não posso falar só teoria, eu tenho que falar prática, vivência, porque eu acho que é a vivência que dá mais consistência àquilo que nós estamos falando. Então veja, você tem que entender o seguinte, que você pode aprender todas as coisas, você pode aprender a pregar, você pode aprender a ter dons, você pode conseguir abrir as portas, né, do dispenseiro. A Bíblia fala que é um dispenseiro de Deus, que tem os dons espirituais, somos dispenseiros do Espírito Santo. Então, a gente pode abrir essa porta com jejum, com oração, batendo, né? O Senhor Jesus que diz, né? Bate, bate e a porta vai se abrir. A gente pode abrir essa porta, mas só que você tem que entender que todo o nosso resultado vem de Deus, tá? A gente não consegue com as nossas próprias forças fazer coisas que são do âmbito espiritual. Então muitas vezes não vai vir um resultado que você espera. Por quê? Porque Deus às vezes não quer dar o resultado. Às vezes Deus não quer aquilo. E a gente tem que entender que a gente não pode forjar. A gente não pode, por exemplo, imitar ou fingir a presença de Deus. A gente não pode forçar a barra para que as coisas aconteçam. Por quê? O resultado vem de Deus. Isso para todas as áreas da sua vida, tá entendendo? Para todas as áreas da sua vida, seja num relacionamento, seja no trabalho, seja na vida espiritual, os seus resultados vêm do Senhor. Isso que você tem que colocar na mente. E você sabendo disso, você tira até um peso do seu coração, porque às vezes você vai se sentir frustrado, você vai se sentir que Deus não é com você, você vai se sentir amargurado porque esse irmão conseguiu isso, essa irmã conseguiu aquilo, aquele irmão conseguiu outra coisa, e você vai olhar para você e dizer, cara, o que está de errado comigo? Entenda uma coisa, é Deus que dá. Tem um salmo muito bonito, Salmo 127, verso 1, vai dizer assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. O que é que esse poema está dizendo? Está dizendo que se não for Deus, não adianta. Às vezes eu vejo pastores que vêm às vezes tentar inculcar bobagens na minha cabeça, dizendo, pastor, você tem que fazer isso para a sua igreja crescer. Você tem que fazer aquilo para a sua igreja crescer. Irmãos, olha, a palavra de Deus diz no livro de Atos que a cada tempo Deus ia acrescentando os que iam ser salvos. No dia que eu consegui uma técnica de encher igreja, já está mostrando que Deus está fora dessa igreja. Está entendendo? Deus já está fora disso, porque é dele o crescimento. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo vai dizer assim, um planta, outro rega, outro colhe, mas o crescimento quem dá é Deus. E esse crescimento, irmãos, não é só na igreja, é crescimento espiritual, é crescimento em maturidade. Eu posso dizer 1000 palavras para uma pessoa para tentar consertar a vida dela e não adiantar nada. Entra no ouvido e sai pelo outro. Por quê? Porque aquela pessoa, ela está, como é que se diz? Ela está com a mente cauterizada. O terreno não está apropriado para plantar.
Mas às vezes essa pessoa, com uma palavra que ouve, ou no rádio, ou uma mensagem que chega, aquilo entra no coração e ela transforma mudança, porque é de Deus. Então, às vezes você fica frustrado porque as coisas não estão acontecendo. Entenda, é Deus que faz as coisas, tá? É óbvio que isso não me isenta de eu fazer a minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Você tem que fazer a sua parte. Isso, repito, no âmbito do relacionamento, no âmbito ministerial, no âmbito profissional. Mas a bênção mesmo vem de Deus. Deus deixa isso enfático na sua palavra. Veja, a Bíblia vai dizer que os profetas estavam tudo adorando a Baal, e o povo de Israel estava adorando a Baal. E Elias propõe ali um desafio, Deus que responder com fogo. Você deve conhecer essa história. A Bíblia vai deixar uma coisa muito clara. Ela vai dizer assim, olha, Elias, ele preparou o altar. Nós temos que preparar o altar, sim. Mas o fogo, quem vem de Deus. Você pode aprender a pregar? Pode sim. Mas é o Espírito Santo que vai fazer a palavra frutificar efeito. Está entendendo? Então você pode orar, você pode buscar, mas só Deus pode te dar revelações, só Deus pode fazer. Só Deus pode te batizar com o Espírito Santo. Só Deus pode fazer o seu casamento ser abençoado. Só Deus. Tá? É Deus que coloca amor no coração das pessoas por nós. A palavra de Deus diz, o salmista vai dizer assim, Senhor, um povo que eu não conhecia se sujeitou a mim. Quem fez esse povo se sujeitar? Os evangelhos vai dizer assim, sem mim nada podeis fazer. Quando eu tenho essa consciência, de que não é pela força do meu braço, o Senhor vai dizer a Israel, Israel, cuidado para quando você entrar na terra prometida, o seu coração não se ensoberbecer e você achar assim, dizer assim, foi a minha força do meu braço que fez eu entrar na terra. Não foi. Não foi. Foi Deus que quis dar. Tá entendendo? Então, tudo que você tem, foi Deus que quis te dar. Não é a força do teu braço. Se você dependesse de você, você não conseguiria nem levantar de manhã. É tudo a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Então, você vai fazer a sua parte, você vai, vamos dizer, no âmbito ministerial, você vai fazer a sua parte, você vai aprender, você vai estudar, mas é Deus que sela, é Deus que dá o dom, tá entendendo? Você pode trabalhar pela sua igreja, você pode fazer tudo, mas é Deus que dá o crescimento. Você pode orar por uma pessoa, você pode pregar o evangelho para uma pessoa, mas é Deus que toca o coração. No livro de Atos, quando Paulo estava pregando, eu acho que para uma mulher, acho que era Priscila, a Bíblia vai dizer que Deus abriu o entendimento dela para entender o evangelho. Então, isso é bom porque me dá tranquilidade para quando eu não tiver o resultado que eu espero, eu saber que Deus está no controle da minha situação. É Deus que dá. Eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que ser trabalhador, eu tenho que estudar, eu tenho que buscar a Deus, mas é Deus quem dá a liga, é o Senhor, é o Espírito Santo, é Deus que abre a porta, por isso você não pode forçar. Tem um versículo muito que chama muito a minha atenção no livro de Cantares de Salomão, que é quando a Sulamita ela vai dizer assim, não desperte o meu amor até que ele queira. O que é que esse versículo está dizendo? Não force a barra. Não force a barra. Se deixa as coisas acontecerem no querer e na vontade de Deus. Até porque Salomão vai dizer, tem tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tem um tempo de falar, tem um tempo de ficar calado, tem um tempo de viver, tem um tempo de morrer. Então, aguarde, às vezes, os tempos de Deus na sua vida. Se você quer pregar, aguarde o tempo de Deus na sua vida. Se você quer falar, aguarde o tempo de Deus. Aguarde o resultado de Deus. A gente não planta uma semente hoje e amanhã colhe os frutos. Não vai acontecer isso. Tem o dia da maturação. Então tem coisas que você está fazendo agora
que você vai colher só daqui a 20 anos, daqui a 15 anos, é um investimento a longo prazo, às vezes daqui a uma semana. Mas não acredite em mágica, não acredite em pessoas que vai te prometer resultados fáceis, que não existe resultados fáceis. A criança ainda é 9 meses para ser formada no ventre. Tem processos que não adianta você acelerar, porque se você acelerar, você se perde. E tem um provérbio que vai dizer assim: quem tem pressa erra o caminho, erra o caminho. Então, eu quero pedir para você assim, olha, acalma o teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. A maturidade dos teus filhos rebeldes, no tempo Deus vai dar a eles, e eles vão cair em si, como o filho pródigo caiu em si. A estabilidade do teu casamento, confia em Deus, faz a tua parte, espera Deus trabalhar, que Deus vai ajudar. O crescimento do teu ministério, espera em Deus, Deus é quem dá o crescimento. Não força a porta, é inadmissível você ligar para alguém para pedir para pregar, não faça isso. O Deus que dá a palavra é o Deus que abre a porta. Espera em Deus. Se Deus não abriu a porta é porque Deus não quer que ele fale. Inclusive, você tem que fazer essa oração, você que prega: Senhor, não abra a porta se o Senhor não for me usar. Porque para que eu quero pregar se Deus não quiser me usar? Só vou falar do homem, tá entendendo? Então, o tema desse vídeo é: o resultado só vem de Deus. Eu tenho que arar a terra? É trabalho meu. Eu tenho que semear? É trabalho meu. Eu tenho que cuidar? É trabalho meu. Mas o milagre do nascimento, o milagre do crescimento, a saúde da planta, provém de Deus. Provém de Deus. Não é a força do nosso braço, não é a sua técnica. Não adianta técnica. Tem momentos que Deus fecha as portas de um jeito e ele diz: a porta que eu fecho ninguém abre, e a que eu abro ninguém fecha. Tem momentos que Deus fecha a porta de um jeito que você não consegue abrir. Eu lembro do apóstolo Pedro, quando está fugindo ali do seu pecado, do seu erro. A Bíblia vai dizer lá em João 21 que ele, 21, ele vai tentar voltar a pescar. E ele tenta pescar a noite inteira e os peixes não aparecem. No outro dia de manhã o Senhor Jesus aparece e diz: joga a rede no lado direito, e a rede vem lotada de peixe. O que é que esse texto está dizendo? Você pode ser pescador, meu filho. Você pode ter a infância inteira. O que você conquista depende da minha vontade. O que você conquista é eu que dou, eu que sei a direção, não é a força do teu braço. O Senhor Jesus está deixando claro: você pode ser técnico, você pode ser, por exemplo, aqui, eu posso estudar meio mundo para fazer vídeo, para usar técnica de marketing e tudo, mas se Deus não quiser que o vídeo chegue até você, não chega e pronto, e daí? Agora, se Deus quiser, esse vídeo pode ir para qualquer lugar do país, do mundo, abençoar a vida de alguém. Só basta Deus tocar no seu coração para você compartilhar com alguém. Então, o resultado não vem do homem, o resultado vem de Deus, tá? Guarde isso no seu coração. Faça o que deve, mas espere em Deus, porque se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalha. Não deixe seu trabalho ser em vão. Peça para Ele: Senhor, toma a frente, toma a dianteira. Dependo de ti, seja um dependente de Deus, que Deus te abençoe, tá bom? Sou o pastor Júlio, faço vídeo aqui para o YouTube. Se você gostar, se inscreve, deixa um like, compartilha, deixa um comentário. Deus te abençoe, valeu!